Aleluia, glória a Jesus, graças a Deus. Quero ler uma passagem da Bíblia aqui. Nós já vamos continuar louvando ao Senhor. Nós cantamos aqui que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 5, fala que Ele foi até as profundezas da terra. Os irmãos podem sentar um minutinho? Já vamos levantar para continuar louvando ao Senhor. Nós cantamos esse hino, irmãos, e às vezes a gente não conhece as ministrações, os louvores. Normalmente eles saem da palavra de Deus, são trechos da palavra de Deus, e às vezes a gente canta e a gente não tem a dimensão do que nós cantamos. Aí nesse louvor fala, né, que Jesus desceu até as profundezas da terra, pegou a chave da morte, ele desceu, levou o cativo o cativeiro. A Bíblia fala, irmãos, quando ele fala isso, que ele fala que quando ele desceu, depois da morte dele, depois da cruz, depois que o sangue dele foi vertido, dando a salvação para nós, a cura, os dons espirituais, a Bíblia fala que quando ele desceu às profundezas da terra, nos 3 dias entre esse período da ressurreição de Cristo, ele pegou a chave da morte da mão de Satanás e deu dons aos homens. Aqui não fala que deu dons a pessoas específicas. Ele deu dom para você, para mim. Ele deu dons aos homens. Irmãos, nós não podemos viver numa vida acostumada no cristianismo raso. Deus tem coisas tão profundas para nós, irmãos. Deus tem coisas profundas para você. Deus tem algo para dar, irmãos. A gente não vem na igreja por um hábito. A gente sabe que muitas pessoas vão numa igreja por ser religioso, né? A gente fala assim: eu sou religioso, eu tenho uma religião. Nós precisamos ter Cristo. Nós precisamos fazer a diferença, irmãos. Nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas coisas, irmãos. A gente vê que o mundo está perdido. A gente sabe que Jesus está voltando. Não sei quanto tempo ainda vai demorar para soar a trombeta, mas eu vou fazer uma pergunta aqui: você está pronto para ouvir as trombetas soando? Eu fico imaginando o dia que Deus der ordem para os anjos soarem as trombetas, porque a igreja vai ser arrebatada, irmãos. A igreja de Cristo será arrebatada. A igreja não ficará aqui. Eu, você, não vamos ficar aqui, irmãos. Nós não vamos. As trombetas vão soar. Eu fico imaginando aquele estrondo. Quem já foi aqui no desfile de 7 de setembro? Quando entra aquela, acho que na época ainda era o tiro de guerra que fazia, não sei se fazia abertura, fazia encerramento, e todo mundo ficava ansioso esperando aquele bum, bum, né? E aquela trombeta soando e aquele barulhão. Eu me lembro quando eu ia, parece que dava um negócio, uma sensação por dentro, assim, parece que aquilo ali tremia dentro da gente, não é verdade, irmãos? Quando a gente vê um som de instrumento bem forte, parece que ele entra dentro da gente. E eu fico me imaginando o dia que a trombeta soar. A Bíblia diz que só os salvos ouvirão. Só os salvos ouvirão. Eu anseio por esse dia, irmãos. Eu anseio por esse dia. A Bíblia diz que nós conquistamos a nossa salvação por esforço. Paulo fala assim: eu corro como um atleta. Eu corro, eu me esforço, eu esmurro a minha carne. Se vocês lerem as cartas do apóstolo Paulo, a gente vai ver o quanto não é fácil. Não é fácil, irmãos. Esmurrar a nossa própria carne. Não é no sentido de eu pegar uma correia
ou pegar alguma coisa e me ferir, me machucar, como algumas religiões, algumas seitas ensinam, que nós precisamos nos sacrificar. Não é isso não, mas o esforço, irmãos, é vencermos muitas vezes o comodismo da nossa carne, vencermos todas as vezes a falta de vontade de orar, a falta de vontade de leitura da palavra. Às vezes a gente pensa assim: eu vou ler a Bíblia se eu sentir. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa dessa forma? Se eu sentir, eu vou ler a Bíblia. Não, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia mesmo sem sentir. Às vezes a gente fica lá em casa e fala assim: se eu sentir no meu coração de ler a palavra. Irmãos, a gente sente muita coisa, mas garanto para você que de ler a Bíblia a gente não vai sentir, porque o inimigo não quer. A Bíblia diz que a luta nossa, nós lutamos contra a nossa carne, é o espírito contra a carne. Nós vivemos numa luta constante, irmãos. Os filhos de Deus vivem em guerra, guerra constante, para poder vencer os desejos da nossa carne. Deus tem um propósito em nos levar a conhecer ao Senhor. Deus tem um propósito de trazer você aqui, trazer a mim aqui. Deus tem um propósito na nossa vida. Esses dias eu conversava com a Gabriela, eu acho que foi ontem, antes de ontem, fui buscar lá no serviço. As profecias, elas são muito boas, irmãos. Nós esperamos profecias humanas. Eu sei que cada um daqui, assim como eu, espera assim: nossa, eu gostaria tanto que a pastora me chamasse e falasse o meu futuro para mim, do que vai acontecer comigo. Quem não gostaria, irmãos? Ou é só eu que sinto isso? Não é verdade? A gente tem esse desejo. Às vezes a gente está passando uma situação meio turbulenta na nossa vida, e a gente pensa assim: eu vou para a igreja hoje, tomara que a pastora ou o pastor ou quem for ministrar me chame e fale o que eu devo fazer. A gente tem isso dentro de nós. Só que tem uma coisa, irmãos: a profecia, ela não define o propósito. Sabia disso? A profecia não define o propósito. Às vezes a gente pensa assim: eu recebi uma palavra profética na minha vida, eu sento e espero ela acontecer. Eu disse aqui quarta-feira passada que se nós formos nas cadeias, nós formos lá na zona do Baixo Meretrício, como é chamado, né? Você vai procurar o nome das pessoas, a maioria delas tem nomes bíblicos, maioria, e são filhos de crentes. Receberam uma profecia, muitas vezes, alguns deles receberam uma profecia. Alguém veio e entregou uma palavra. Só que a pessoa, ela não se firmou nos caminhos do Senhor. Então a profecia, ela não leva ao propósito se eu não cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos predestinados. Olha só, predestinados, a Bíblia diz, a salvação. Eu sou predestinada à salvação. Tem algumas religiões, algumas denominações que falam assim: salvo uma vez, salvo para sempre. Eu aceitei Jesus, eu sou salvo para sempre. Meu nome jamais vai ser apagado do livro da vida. Só que a Bíblia não fala que isso é o destino. Ela fala que nós somos predestinados. A Bíblia também diz: esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Em toda palavra, irmãos, nós vemos uma necessidade de esforço. Nós vemos uma necessidade.
Paulo dizia: eu esmurro a minha carne, como eu disse aqui. Eu esmurro. Eu coloco ela de joelho no milho, se for preciso. Não estou falando que nós temos que fazer isso, irmãos. Estou falando no âmbito espiritual. Não sei se eu falei certo, se eu falei errado a palavra. Mas no sentido espiritual. Esmurrar a nossa carne. Às vezes a gente deixa se dominar pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós sentimos. E se a gente for ver o que a gente sente, irmãos, a gente sente vontade de assistir televisão, a gente sente vontade de comer, a gente sente vontade de viajar, a gente sente vontade de dormir, a gente sente vontade de dar uma volta no shopping, a gente sente vontade de sair e gritar bem alto, a gente tem vontade às vezes de se esconder. Isso nós sentimos vontade. A gente não pode esperar sentir vontade de orar. Nós não podemos esperar sentir vontade de ler a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra. A gente precisa orar, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho lá no secreto, que Deus vai falar ao nosso coração. Irmãos, não é homens, profecias existem sim. Profetas chamam pessoas na frente para orar. E às vezes a gente fala assim: nossa, era justamente o que eu estava pensando. Aconteceu assim e de repente alguém falou: Deus faz. Mas ele só confirma o que lá no secreto Deus falou para você. Está entendendo, irmãos? É no secreto que Deus fala. É no secreto. É nas horas de dor, é nas horas de alegria, é nas horas que a gente está só. A gente precisa ter um tempo a sós com o Senhor, porque Ele fala. O propósito de Deus, Ele já deu para você. A Bíblia fala na eternidade, desde antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. O propósito de Deus na nossa vida, Ele caminha quando nós andamos pela palavra. Qual é o propósito que Deus tem para nós? Tem muitas pessoas que não sabem ainda do seu propósito. Tem muitas pessoas, muitos irmãos nossos em Cristo Jesus que não sabem o seu propósito. Não sabe. Nós precisamos tirar tempo, irmãos, para ouvir a voz do Senhor, para entender o propósito dele. Nem todos têm o propósito de ser um pastor. Nem todos Deus predestinou para ministrar a palavra, para louvar. Tem pessoas que Deus predestinou simplesmente, ou o maior ministério e a maior missão é cuidar da família. Talvez o propósito de muitos aqui é levar os filhos até o Senhor, e às vezes se perdem por não entender o propósito de Deus. Não espere, irmãos, coisas grandes demais. O salmista diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem as coisas elevadas demais para mim. Mas antes eu fiz calar e sossegar a minha alma. Espera
ó Israel, no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor. Nós somos o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Espera no Senhor. Não anseie por coisas grandes, irmãos. Não anseie por coisas grandes. Deus fala no vento suave. Às vezes a gente pensa que Deus vem como um turbilhão. Às vezes Ele vem. Às vezes Ele vem como uma tempestade. Ele vem. Às vezes Ele vem como um leão. Ele vem. Só que às vezes Ele só sopra. E se nós estivermos atentos, a gente vai entender aquele soprar manso e suave. Um coração grato. Um coração grato entende as pequenas coisas e os pequenos detalhes. Um coração grato, irmãos, contempla as coisinhas bem pequenininhas que Deus está fazendo na vida. O que Deus fez por você essa semana? Ele fez. Ele fez. Ele fez, irmãos. Será que passou despercebido aos nossos olhares? Porque nós ficamos tão ocupados às vezes com as coisas desse mundo. Ficamos tão ocupados e tensos com as coisas que acontecem, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, e não percebemos as pequenas coisas. Talvez você parou e pensou assim: não percebi nada essa semana. Eu vou falar uma coisa só. Perceba que Deus está falando com você agora, nesse momento. Perceba. Sabe o que é isso? Ele te ama. Ele te ama. Você está vivo. Você está respirando. Mesmo se você tivesse partido para o Senhor, Ele estaria cuidando de você. Nas pequenas coisas, Deus cuida, irmãos. Você parou para pensar em quantas vezes Deus nos livrou e nos poupou de algumas vergonhas que a gente poderia ter passado? Você parou e já pensou a oportunidade que você teve de colocar o seu almoço na sua mesa hoje? E Deus te deu. Ah, pastora, foi só um arroz e um ovo. Oh, glória a Deus. Enquanto tiver galinha, irmãos, nós vamos ter ovo para comer. Que bom seria se nós fôssemos gratos ao Senhor. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Agradeça as pequenas coisas. Irmãos, como diz a pastora Viviane Martinello, que eu gosto muito de seguir as ministrações dela, ela diz assim: nada nasce grande, porque se nascer grande é um monstro. Tudo nasce pequenininho. Imagina uma mãe gerando um filho e quando nasce já com 18 anos. Jesus amado, isso não é humano. Nasce pequeno, irmãos. Às vezes você fala assim: mas é tão pequenininho o que eu faço, é tão pouquinho o que eu faço. Espera, espera, continua fazendo, continua, irmãos. Ah, mas ninguém percebe, ninguém vê. Não tem problema. Você não faz para homens, você faz para o Senhor. Nem todos foram chamados para pregar a palavra. Nem todos foram chamados para cantar. Nem todos foram chamados para ir pregar numa cadeia. Ai, como eu queria, irmãos, ter coragem de entrar numa cadeia, num presídio feminino, para poder levar a palavra. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem, porque eu não fui chamada para isso. Entenda o teu propósito. Talvez o seu propósito, irmãos, é só você chegar na igreja e sorrir para alguém. Se você sorrir para alguém,
e o teu sorriso salvar aquela pessoa, você já cumpriu o teu propósito. Você já cumpriu. Entenda o teu propósito. Entenda. Levante suas mãos aos céus. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Pegar teu coração. Às vezes você está falando assim, mas eu não sou nada. Não sou ninguém. É desses que Deus gosta, irmãos. Às vezes você pode pensar assim, eu estou no último lugar da fila. Você já parou para pensar que Deus pode virar essa fila e você ser o primeiro? Porque quem muda as situações não somos nós. Quem segura o planeta Terra na mão, irmãos, é um pastor, é um líder espiritual. Pensa nisso, você com seus olhos fechados. Pensa nisso. Quem segura as estrelas do céu? É a minha oração? É a sua oração? Quem mantém os animais embaixo do mar, dentro da água, respirando? Somos nós. Por que tememos? Por quê? Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Não tenha medo de nada. De nada. De nada, irmãos. Quando você caminha com o Senhor, cada passo que você dá é como uma criança segurando na mão do Pai. É Deus cuidando dos teus passos. Mas eu sou adulto. A Bíblia diz que aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o Senhor. Deus, eu quero ser como uma criança. Eu quero ser como criança, Jesus. Eu quero ser como criança. E andar na tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Hoje é tarde. Continua com seus olhos fechados. Se você quiser abaixar a mão, pode abaixar. Nós vamos orar. Enquanto eu estava orando hoje de manhã, buscando ao Senhor, Miss Gabriele chegou no ensaio. Eu disse assim para ela: filha, eu quero ser uma caçadora de Deus. Seja um caçador de Deus, irmãos. Seja um caçador da presença de Deus. Seja persistente. Fala: Deus, não me deixa sair da igreja sem sentir o Senhor tocar em mim. Seja um caçador de Deus. Não me deixa sair deste lugar sem poder tocar nas tuas vestes, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou e foi curada. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, irmãos. Em espírito. Não é na alma, não é na carne. É em espírito. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Você já parou para pensar que quando você ora em línguas, o quanto o Senhor se agrada de ouvir você clamando? Porque a línguas é a língua dos céus. Talvez você ainda não fale em línguas, ainda não, mas vai falar, vai receber. Busque. Fala: Jesus, eu quero receber o dom de línguas. Eu quero falar a língua do céu. Busque pela presença. Busque, tenha sede, tenha fome. Anseie, irmãos. Anseie pela presença. Aleluia. Aleluia.
Vem mais perto em tua presença, em tua glória. Vamos colocar em pé, você que pode, se coloca em pé agora. Chame mais profundo, além do véu, em tua glória. Aleluia, deseje a presença de Deus, deseje. Não saia desse lugar da mesma maneira que você entrou. Tenha fome e você vai ser saciado. Tenha sede e você vai ser saciado. Aleluia. Mostra o tamanho do teu vazio que o Senhor vai encher. Desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, o céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Aleluia.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Anseie pelo céu, irmãos. Deseje o céu. Deseje a salvação. Claro como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em vida. Mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em As nações andarão em sua luz. Nós estaremos lá, irmãos. Você estará lá. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, diga não às coisas do mundo, irmãos. Diga não. Imagina um dia, como nós cantamos nesse louvor, nós vamos poder tocar na mão do Senhor Jesus. Quantas vezes nós, na hora da dor, do choro, do desespero, a gente queria poder falar: Jesus, deixa eu tocar na tua mão. Você sente isso, irmãos? Você sente amor pelo Senhor a ponto de querer tocar Ele? Eu sei que sim, irmãos, porque você está aqui. Um dia nós poderemos chegar diante do nosso Mestre sentado no trono e passar a mão no rosto. Eu sei que o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre cuidou de mim. Irmãos, o inimigo vai apresentar muitas bandejas para você, que aparentemente são coisas boas, são coisas que trazem prazer à nossa carne, irmãos. São. O diabo nunca vai apresentar nada ruim para você, sabia? Nunca. Pode sentar. O inimigo nunca vai chegar para você, irmãos, jamais. Ele vai chegar para você, dar um copo na tua mão com água e falar assim: bebe que tem veneno aí. Ele não vai fazer isso. Ele vai te oferecer a melhor bebida, a melhor água. Ele vai, porque ele sabe que uma vez que nós provarmos das coisas dele, nós seremos uma presa fácil. Uma presa fácil. Quem veio do mundo, que eu digo do mundo, nós somos do mundo, né, irmãos? Mas lá da vida que nós vivíamos antiga, eu vim. Não nasci no berço cristão. Não nasci no berço cristão. Deus me poupou de muitas coisas, porque eu conheci Jesus, eu tinha apenas 13 anos de idade. Na minha época, 13 anos de idade ainda era uma criança. Hoje, com 13 anos de idade, os jovens já são a mente adulta. Mas eu vim para Jesus nova. Mas eu confesso, e já falei isso para os irmãos, quando eu entrei nos meus 14 anos de idade, eu sonhava, irmãos, eu dormia, eu sonhava enquanto eu dormia que eu estava comendo cigarro, e eu acordava, irmãos, e nesse tempo eu já tinha conhecido Jesus. Eu sonhava, e a hora que eu acordava eu tinha vontade de pegar cigarro. Eu tinha vontade porque meu pai fumava. Meu pai fumou desde os 9 anos de idade. Depois que ele conheceu Jesus, ele abandonou o vício, largou. Mas eu tinha desejo, irmãos, de poder provar aquilo. E eu pensava assim, eu falava: não posso. Não posso. Quando meu pai fumava, aquele cheiro de cigarro parecia que entrava no meu nariz e vinha por dentro de mim, irmãos, causando um desejo enorme de colocar aquilo na boca. Mas nunca provei, nunca. Porque o Senhor guardou a popô. Ele tinha um propósito na minha vida. Quantas vezes, irmãos, o inimigo tem oferecido coisas para você que aparentemente parecem ser boas. Como eu disse para vocês, o diabo não vai vir apresentando coisa ruim, não, irmão. É coisa que a carne gosta, que satisfaz a carne. E sabe qual é o chavão que o diabo usa hoje? O que importa é ser feliz. Fala para mim qual o versículo da Bíblia que fala que o que importa é ser feliz. Se tiver algum aí, irmãos, que não tem na minha Bíblia, por favor, levante e fala para mim aonde está. A
Bíblia fala que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. A propaganda do inferno, irmãos, é coisa boa. A propaganda do inferno é coisas que satisfaz a carne. A propaganda do inferno, irmãos, são os melhores. Porque nós vivemos num mundo pecaminoso, nós vivemos num mundo jaz no maligno, diz a palavra. Deus quer mudar a nossa geração, nossa maneira de pensar, irmãos. Eu disse aqui há alguns dias, uns cultos atrás, se nós tivéssemos que morrer por amor ao Senhor, será que nós faríamos isso hoje? Quantos missionários e pastores, famílias, crianças de missionários estão sendo executados por não negar o Senhor Jesus? Quantas crianças, como o bebezinho que está ali no colo da pastora Mara, da irmã Sueli? Quantos irmãos? Nós vivemos num país que ainda tem liberdade para adorar ao Senhor, e eu espero que até a volta do Senhor Jesus nós tenhamos essa liberdade, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma pessoa ministrando e disse assim, um pastor daqui do Brasil, ele foi para a África e ele chegou lá e ele disse assim para aquele povo que estavam todos com seus ossinhos, aquelas crianças sem alimentar, sem comer, sem casa. Ele disse assim: nós, o Brasil, ele usou uma voz de autoridade, estamos orando por vocês, pela pobreza desse país, pelas dificuldades desse país. Aquele irmão africano baixou a cabeça, levantou a cabeça novamente e olhou para o pastor e disse assim: nós aqui da África estamos orando por vocês, brasileiros, que por causa das suas riquezas vocês estão acomodados e não estão vendo a glória do Senhor que nós vemos aqui. Como está a nossa vida com Deus? Estamos como ovelhas gordas, fartas, abençoadas. Estamos dando muito pouco para o Senhor, muito pouco. Eu quero orar agora. Feche os olhos, irmãos. Feche os olhos para que você não seja curioso. Só que não é para dormir não, tá, irmãos? A gente só pede para fechar o olho porque às vezes a nossa curiosidade impede algumas pessoas de serem abençoadas. Se possível, os irmãos que estão lá atrás, só fica o pessoal que tem necessidade de olhar, os demais com os olhos fechados. Eu quero orar pelas pessoas. Você levanta a sua mão, que estão desanimados como cristão. Está entendendo? Está desanimado como cristão. Talvez você está enjoado da igreja, enjoado dos irmãos, achando que tudo isso é um peso, é um fardo para você. Talvez você faz coisas para o Senhor, mas o seu coração está tão longe dele, tão longe, que daí começa a pesar. As coisas, quando começam a ter preço no nosso físico, irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso. Quando a gente começa a achar que a gente faz muito e está recebendo pouco,
está achando que Deus não está dando nada para nós, é um perigo. Aí vai se cansando, e o diabo oferecendo a bandeja mais saborosa, porque ele sabe o que nós gostamos, ele sabe, ele conhece. A Bíblia diz que ele anda como leão, não é o leão, mas como leão, rugindo como leão, procurando a quem ele pode tragar. Ele quer nos levar para o inferno. Ele não quer ver você olhando para a face do Mestre, não quer ver você cumprindo o propósito, nem a mim. Se você está desanimado e quer nessa noite que essa chama que está quase apagada dentro de você, talvez está só uma fumacinha, porque não tem mais nem lenha para colocar, e você quer nessa noite ter um avivamento dentro de você, mas se você quiser de fato, eu quero orar por você. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Tem algumas mãos levantadas. Não abra o olho. Não seja curioso, porque esse assunto só cabe à pessoa que está com a mão levantada e a Deus. Coloca a tua mão no coração. Jesus, são tantas pessoas, Pai, tantas pessoas. Em nome de Jesus, arranca todos os espinhos no coração, Pai. Arranca, Jesus, tudo que está sufocando a fé, sufocando. Renova, Deus. Tira o cansaço espiritual. Tira, Deus, pois a tua palavra diz que o seu fardo é leve, o teu jugo é suave. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o impacto do Espírito Santo agora, assim como um vento suave, Pai. Um vento suave entra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levante suas mãos ao céu, toda a igreja, mas levante bem alto, irmãos. É para o Senhor, não é para mim, não, nem para você. É para o Senhor. Aleluia, vai glorificando ao Senhor.
enche-me ser. Aleluia, canta a igreja. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Diante Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Agora eu vou ler a Bíblia para encerrar a mensagem. Glória a Deus. Abra suas Bíblias aí. Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe ali. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em alguma Bíblia diz tempos difíceis. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É tempo
difícil. É tempo difícil. Não é tempo fácil. Não é. Olha o que diz aqui. Porque haverá, preste atenção, haverá homens amantes de si mesmo. Homens que se interessam somente por si. A Bíblia diz, hoje a gente vê assim que o amor das pessoas está tão frio, que as pessoas se preocupam só com ela mesma. Estando bem para mim, o resto não me importa. Isso é finais do tempo. Avarentos, interessados no dinheiro. Pessoas avarentas, pessoas mesquinhas, pessoas que retêm só para ela. Presunçosos, soberbos, pessoas exaltadas. Pessoas que quando tem algo, ela esnoba. Ela mostra aquilo que ela conseguiu, porque ela acha que aquilo ali é uma glória para ela. Soberbo. São finais do tempo, irmãos. A pessoa fica esnobando as coisas que tem, a sua posição social. Blasfemos, pessoas mentirosas, que inventam coisas, pessoas que mentem. Blasfemadores, aqueles que gostam de levar coisas para um, para outro. Blasfemos. Desobedientes. Irmãos, acho que nunca houve tanta desobediência na face da terra como está hoje. A Bíblia fala sobre o respeito à autoridade. Existem hierarquias na face da terra. Quer ver um ato de desobediência? Passar no sinal vermelho. Está desobedecendo uma autoridade constituída a nós. Furar fila. Às vezes fura fila. Está no lugar, corta fila na frente dos outros. São pequenas coisas, irmãos. A gente pensa que desobediência é só coisas grandes. Não. Pequenas coisas. Desobedientes. Aqui fala desobedientes a pais e mães. Filhos que não obedecem pai e mãe. Ingratos. Quanta ingratidão, irmãos, a gente tem presenciado nos dias de hoje. Muita ingratidão. Pessoas que recebem, são favorecidas por alguém e de repente aquela pessoa não serve mais. Pessoas ingratas. Profano. Profano significa gosta das coisas maliciosas, das coisas vulgares, das coisas... Pecado, irmãos, gosta do pecado, gosta da prática do pecado. Sem afeto natural. Irreconciliáveis. Pessoas que não aceitam reconciliação. Sabe, irmãos? Fulano fez o mal para mim, não vou acertar. Não quero saber. Não quero. É irreconciliáveis. Às vezes no casamento. Às vezes criou um problema dentro de casa e não vou acertar. Não quero saber. Não quero. Pessoas que não aceitam uma reconciliação. Isso é final de tempo, irmãos. Isso é o final do tempo. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nesses laços. A Bíblia, ela orienta a gente o que é errado. Fala que nos finais do tempo seriam tempos de dificuldades, tempos difíceis para a gente passar por essas situações sem cair nesses laços. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Deseja mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, tendo aparência de piedade. Diz, a pessoa tem aparência de piedade, mas na realidade não é. Uma aparência que quando olha fala assim, nossa, só falta asa naquela pessoa. Mas quando a pessoa está dentro de casa, ela é uma pessoa ímpia, não tem piedade, é uma pessoa só de aparência, né? Tem muita gente, irmãos, olha, tem muitos filhos que queriam trazer a cama e morar dentro da igreja.
Tem muitos maridos que queriam trazer a sua cama e ficar dentro da igreja. E tem muitas mulheres que queriam trazer a sua cama para ficar dentro da igreja. Ah, mas por que, pastora? Porque o clima dentro de casa às vezes é tão tenso que os filhos, os pais, os esposos, as esposas só são santos dentro da igreja. Deixa eu vir aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Diz a Bíblia. Afasta-te. Cai fora. Cai fora. A Bíblia fala isso, irmãos. Você está andando junto com uma pessoa que está te levando para um mau caminho. A Bíblia fala, deixa ele. Afasta-te. Ah, mas é errado? Não é errado? Pelo que eu vi na palavra de Deus, não. Né, pastor Pedro? Né, pastora Ayrton? Né, pastores, irmãos que estão aqui? Afasta-te. Tem um ditado que a gente fala assim, diga-me com quem andas, e eu te direi quem você é. Temos que vigiar. Finais do tempo, dias difíceis, não são fáceis. Eu preciso ler todos os dias isso daqui, essa passagem aqui, para mim não cair nisso aqui, nesse laço, porque isso são setas que o inimigo lança na nossa mente, para a gente agir dessa forma, porque essas coisas não levam a Deus. Amém?